Você tem algum aluno autista na sua sala de aula e você está sentindo necessidade de trabalhar com o restante da turma acerca deste tema? Principalmente porque o dia 2 de abril, que é o dia aí da conscientização do autismo, está chegando. Então, se a resposta for sim, eu quero falar que no vídeo de hoje nós vamos fazer um plano de aula completo alinhado à BNCC sobre a conscientização do autismo. É um tema maravilhoso que precisa ser abordado, principalmente porque a gente percebe a quantidade, de transtornos desse tipo que está ocorrendo dentro das nossas salas de aulas. E é muito importante que tanto os nossos alunos quanto toda a comunidade escolar seja conscientizada pela importância desse tema, pelo respeito consigo e ao outro ser humano, com este transtorno. Meu nome é Lilian Lopes, seja muito bem-vindo ao canal e bora para a gente falar sobre este plano de aula. Antes de começar aqui o nosso plano de aula, eu quero falar alguns detalhes que eu acredito ser importante para vocês entenderem o processo do vídeo de hoje. Primeira coisa, eu gosto muito de fazer em apresentação de slides, porque eu acredito ser mais didático para a gente compreender melhor o andamento, o caminhar da nossa apresentação de hoje. Cada slide que eu for passando a atividade para vocês vai ser o código alfanumérico. Então, de um ladinho eu vou colocar ali a atividade e vou explicando. E do lado dessa atividade terá o código alfanumérico correspondente àquela atividade. E eu vou passar tanto para crianças bem pequenas quanto para crianças pequenas. Vocês poderão adaptar essas atividades, daqui a pouco eu vou explicar como. Por isso que eu acho bacana, porque o slide você dá uma pausezinha aqui no vídeo, já copia os códigos para colocar no seu plano de aula e entregar para a sua coordenação. E outra coisa que eu acho bacana neste vídeo é que eu vou fazer atividades que você vai poder realizar durante toda a semana. Então, de repente, você quer fazer a semana da conscientização do autismo. Então, todas as atividades aqui você vai poder incluir nessa semana. É claro, você pode fazer, gente, tanto atividade de forma individual, naquela semana, ou você pode trabalhar como projeto. Então, você vai escrever o projetinho de acordo com esse plano de aula, vai colocar no papel e fazer como forma de projeto. Então, é interessante e aí você vai sentir o que você acha legal poder fazer. Esse slide que eu tô passando para vocês, gente, são dois modelos que eu tenho, tá? Lá no meu blog, que você vai poder baixar de forma gratuita. Esse primeiro aqui, eu acho ele bem completinho, só que ele só dá para um dia. Pode perceber, ó, planejamento sobre, você vai escrever autismo aqui. E na frente, você vai colocar aqui, ó, direitos de aprendizagem, desenvolvimento. Por que eu coloco aqui sempre isso? Para eu saber e decorar o que são os direitos do meu aluno na educação infantil. Aqui o tema, gente, é o tema da aula de hoje. Então, você vai colocar assim, conscientização do autismo e a atividade que você vai realizar naquele momento. Aqui embaixo você coloca roda de atividades, que você faz rotineiras, permanentes. Então, por exemplo, você coloca ali roda de conversa, você vai escrever roda de conversa, leitura de leite, escreve leitura de leite, fila, não sei. Aqui são atividades que você vai utilizar aí todos os dias, que já é hábito. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre rotina, que eu acho muito importante esse primeiro momento. Eu vou deixar o link aqui abaixo no canal também, para quem quiser olhar como fazer uma rotina na educação infantil. Essa frente aqui, gente, a atividade, você vai colocar a atividade que eu vou descrever para vocês nesse vídeo. Então, vamos supor, eu falo assim: ao chegar na sala de aula, colocarei os meus alunos em roda de conversa. Após isso, vou ler um livro chamado tal, tal, tal. Neste livro, ele fala sobre tal coisa assim, assim. Depois, perguntarei para os meus alunos o que eles entenderam da história. Com o passado que eu vou descrevendo, é o que você vai colocar aqui em atividade. E tem gente que coloca também, metodologia de ensino, coisas desse tipo. Aqui, gente, são os campos de experiência. Eu coloco isso aqui para facilitar para a gente. Então, por exemplo, se eu trabalhar com eu, nós e os outros, eu simplesmente vou marcar um xizinho aqui para me facilitar, para não precisar escrever tudo novamente. Se você quiser simplesmente apagar e colocar apenas o que você vai utilizar no dia a dia, sem problemas nenhum. Aqui são os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que são aqueles códigos alfanuméricos, E, I, não sei o que lá, vai colocar aqui.
E aqui são os recursos que você vai utilizar. Por que eu preciso colocar os recursos no meu plano de aula? Para eu saber me planejar o que eu vou precisar daquele dia. Então, se eu precisar de cartolina, eu tenho que pôr aqui. Por quê? Eu tenho que pedir para a coordenação. Se eu for precisar de canetinha, eu tenho que pedir, então eu tenho que colocar. Eu preciso saber de forma antecipada os materiais que eu preciso para eu colocar e pedir lá para a coordenação me entregar e no dia eu conseguir fazer o meu plano de aula de forma completa. Tá bom. Você também pode fazer o seguinte, esse aqui é para um dia apenas, mas se são 5 dias na semana, você vai entregar, vai fazer 5 desses. Tem gente que faz apenas um desse aqui e vai descrevendo aqui nessa parte da atividade, dia 1, dia 2, dia 3, aí é com você, tá? E essa parte aqui, que já é a segunda, o outro, né, o plano de aula que eu tenho lá no blog, já é separadinho, ó. Segunda-feira, campo de experiência e objetivo de aprendizagem. Pura e simplesmente assim. Aqui do lado, claro que você pode acrescentar a metodologia, né, as atividades. Aí você vê o que você pode utilizar aqui. É de forma gratuita, o link está aqui abaixo, só vocês baixarem. Claro que nessa altura, né, gente, vocês já devem ter aí o plano completo, né? Não precisa desse aqui, mas se precisar... Um lembrete, gente, eu vou te falar o plano, mas ele não é engessado, então utilize conforme a sua demanda. Então, de repente, o teu aluno ele já está um pouquinho mais avançado, por que não avançar mais com eles? De repente, ele está um pouquinho mais para trás, né, aquém da sua turma. Então, faça conforme você achar necessário. O importante é que você tem que aproveitar esse momento para trabalhar o real tema de que nós estamos falando hoje, que é a conscientização do autismo. E trabalhe sempre coisas que sejam significativas para a criança naquele momento, para que naquele momento ele sinta bem e ele sinta que é importante o trabalho, o aprendizado dele ali, tá bom? Então vamos começar. Por que trabalhar a conscientização do autismo? A gente percebe o quão difícil, né, pessoal? A gente tá dentro da sala de aula. Muitas vezes nós, lá na pedagogia, não estamos nos formando, né, para poder trabalhar com a educação especial, com esse tipo de transtorno. Mas atualmente, infelizmente ou felizmente, não sei, a gente tem que saber. É importante porque a gente está recebendo esse tipo de aluno. Então, não tem como a gente não saber, a gente não pode mais ter a desculpa de que o meu aluno, eu não fui formada para isso, é só quem é do AEE, quem trabalha na sala de recursos. Não é assim, porque daqui a uns anos, gente, mais da metade da nossa sala será de TEAs. Então, a gente tem que começar a se preparar assim se a gente quiser continuar sendo professora, porque vai aumentar. Tem aí muitos recursos para isso e a nossa, né, a gente precisa aprender com isso. Então, esses são os objetivos porque eu estou ensinando o meu aluno a conscientização do autismo. O autismo, ele tá, como eu falei, cada vez mais em evidência, mas eu tenho que saber qual o motivo de eu ensinar o restante da turma sobre esse assunto. Eu não sei se vocês, existe algum preconceito, mas eu tenho alguns alunos que sim, que fazem bullying com crianças autistas e eles, alguns percebem, outros não percebem, né? Dependendo do nível, do grau ali do autismo, ele percebe ou não. E é o meu papel, enquanto professor, minimizar essas diferenças e fazer a equidade. Eu preciso fazer com que aquele meu aluno autista tenha a oportunidade de aprender tanto quanto os outros. Então, primeiro, eu preciso fazer com que meus alunos compreendam o que é o autismo e como ele pode afetar, né, aquelas crianças que estão ali dentro. Eu preciso promover a aceitação e a compreensão das diferenças. Gente, a gente mesmo, pessoas típicas, nós somos diferentes um do outro, não é verdade? O TEA também, então a gente precisa mostrar isso, que todos somos diferentes. E nós temos que identificar estratégias de apoio para colegas com autismo na escola. Então, se você perceber isso, é importante você trabalhar com toda a turma e trabalhar até você mesmo, né? Porque às vezes a gente tem essa dificuldade, principalmente porque o nosso aluno normalmente não é uma regra, mas eles têm um pouquinho mais de dificuldade. Eu tenho os alunos autistas, gente, maravilhosos, que eles pegam muito rápido. Eu falo uma vez, eles já aprendem, outros já não. Inclusive, a gente tem que trabalhar, né, sobre esse assunto também, que todos serão diferentes. Lilian, eu preciso colocar esses objetivos aqui lá no meu planejamento aqui.
Depende, gente. Você pode sim colocar uma coluninha aqui de repente, né? Se você achar necessidade, porque a gente tem que estar sempre entendendo qual é o motivo de eu ensinar este assunto para alguém. Então você pode colocar ou não, vai de você. Eu particularmente não coloco, tá? Mas tem gente que coloca para lembrar, né, o motivo de eu estar ensinando aquilo, tudo bem? Agora nós vamos falar da a primeira atividade. Isso aqui você pode passar ali na segunda-feira. Na primeira semana, que aliás já é agora, né? Então você pode começar, ou você começa na outra semana, não tem problema. Porque esse aqui, gente, você pode trabalhar em qualquer momento aí do ano, né? Que a gente fala do dia 2 de abril porque é o mais comum. Mas em qualquer época do ano, quando você sentir necessidade, você pode trabalhar. Então, essa, gente, é a primeira atividade. Primeiro, você vai iniciar a aula explicando o que é autismo de uma forma muito simples e acessível para os seus alunos. Nesse momento, você pode utilizar livros, você pode utilizar slides, você pode utilizar filmes, coisas que eles vão compreender. Por isso que eu falei, cada um tem um nível de aprendizado, cada turma, às vezes, são prés, mas cada pré é diferente um do outro, eu sempre falo isso, por isso que eu falo da adaptação. Então, você coloque de acordo com que você sinta essa necessidade. Os meus alunos adoram videozinhos, mas eu conto primeiro uma história normalmente, depois eu passo o vídeo e depois eu converso com eles para ver o que eles entenderam, o que eles sabem sobre aquilo. Você vai discutir com eles sobre o autismo, mas sem ficar muito, sabe, focado no problema, sempre nas coisas positivas em todo o momento. E aí você conversa com eles sobre como que isso pode afetar o comportamento e a comunicação das crianças, tá? Então, pense com que o seu aluno perceba o lado do outro. É a história da empatia. Quando você fizer essa atividade, que deve durar em torno de 10, 15 minutos, você vai colocar este campo de experiência aqui, né, para crianças pequenas aqui, bem pequenas, e aqui para crianças bem pequenas. Se você quiser dar uma pausa aí, tirar um print para você copiar, tá? E esse é o campo de experiência, ó, o eu, o outro e o nós. Por quê? Porque ele vai estar percebendo o eu, que eu sou diferente do outro, mas que todos nós juntos formamos uma grande equipe, que é tudo, né, maravilhoso estarmos juntos. Depois que você fez isso, nós vamos passar para a atividade 2, que é aquilo que eu estava falando, um vídeo, uma história. Então, ali primeiro foi uma roda de conversa, já até me adiantei aqui, né? Você vai apresentar um vídeo curtinho, ou então você vai ler uma história sobre uma criança que tenha autismo. Tem vários, gente, na internet. Quem quiser, coloca aqui embaixo no comentário, que eu posso passar dicas de alguns videozinhos sobre o autismo. Mas vocês devem ter assistido aí alguns, né? Depois que você apresentar para eles, você vai mostrar, peça para que eles falem, compartilhe o que eles pensam e as emoções que eles sentiram sobre o que eles viram e ouviram na historinha ou no filme. É importante, como eu disse, que eles sejam empáticos, que eles se coloquem no lugar do outro realmente. Isso é empatia, para que eles notem que o outro também tem sentimento. Por isso que continuamos com o mesmo campo de experiência, ó, o eu, o outro e o nós. E esse aqui é o código, né, para crianças, aqui tá aqui, né, crianças bem pequenas e aqui crianças pequenas. Você vai colocar isso aqui no seu plano de aula, bem? Aí, gente, nós vamos para a atividade número 3. Você tem que ver se você vai passar essas duas primeiras atividades, eu acredito que no mesmo dia, e pode passar mais essa aqui também no segundo dia, tá? Ou se você achar que dá tempo, que as crianças gostaram no tema, que eles querem continuar, passa essa primeira, segunda e terceira atividade no mesmo dia. Tá? Então, nós vamos fazer um quebra-cabeça sensorial. Lembra que os nossos alunos normalmente, não é uma regra, eles têm uma dificuldade sensorial. Nós temos alunos que não conseguem colocar a mãozinha na areia. Não sei se vocês já tentaram pegar, né, criança, passar o dedinho na areia para escrever as letras, às vezes colocar o pezinho para pintar com tinta, eles têm essa dificuldade. Então, as crianças em volta muitas vezes falam assim, mas fala sério, você é tudo fresco, não quer colocar, né, a mão na areia, não quer colocar o pé na tinta, poxa, a mão na tinta, porque eles têm essa dificuldade e a gente tem que mostrar isso para eles. Então, o que você vai fazer? Você vai criar uma estação, sabe que a gente trabalha muitas vezes
com estações. Então, cada mês é um tipo de brinquedo, um tipo de atividade que eles podem realizar. Em uma dessas estações, você pode de repente criar um quebra-cabeça que tenha sido feito por você com argila, por exemplo. Numa outra estação, você pode utilizar com a própria tinta, que já é mais lisinha. Então, cada estação que tenha, cada mesinha, coloque um quebra-cabeça com texturas diferentes. Gente, textura a gente tem um monte, tem criatividade que a gente pode utilizar aí, muitas coisas, né? Papel EVA, às vezes aquele papel crepom também, que a textura é diferente. Como que você vai fazer? Vai fazer um quebra-cabeça e aí em cima dessa quebra-cabeça, antes de você recortar, você vai colar essa textura. Se for um papel que não dá para você cortar antes, por exemplo, como um crepom, faz, corta, depois você cola o crepom, mas o importante é que seja o quebra-cabeça com essas texturas diferentes para eles montarem. Só que para você fazer isso, você precisa contextualizar, falar sobre isso, que ele tem essa dificuldade, mas gente, uma coisa que eu acho muito importante é a gente não focar em um aluno determinado, porque senão ele vai sentir, talvez, né, tem aluno que não, que acha bacana, tá falando dele, mas tem outros alunos que se sentem mal. Eu já tive aluno que não gostava, que eu falava que ele era diferente, então, mas eu nunca falei, só que eu sentia que ele queria ser igual a todo mundo. Então você tem que falar de pessoas que têm essa sensibilidade, pessoas que têm dificuldade em pegar em certos materiais. Tem aluno que não gosta de pegar em massinha de jeito nenhum. Então a gente tem que trabalhar isso com eles, por isso a parte sensorial dessa criança. E aí esse campo de experiência, ó, corpo, gestos e movimentos. Então aqui, ó, crianças bem pequenas, vai ser esse código. Crianças pequenas vai ser este código. Então colocou essa atividade, embaixo você pode colocar ao lado. Então vamos lá. Primeira, segunda, terceira atividade no mesmo dia, gente, porque isso aqui dá bastante trabalho para você montar todos esses quebra-cabeças e colocar as texturas também. No outro dia, gente, na atividade número 4, nós vamos fazer um jogo com eles, trabalhando esse campo de experiência, ó, escuta, fala, pensamento e imaginação. Então, esse aqui é para crianças bem pequenas, o código, crianças pequenas e o código. Então, o que você vai fazer? Você vai mostrar cartões com imagens, né? Ou cartões ou imagens com expressões faciais, que vai ajudar as crianças a identificar diferentes emoções. Alguns autistas, gente, eles têm dificuldade de mostrar as emoções. Eu já tive vários alunos com diferentes tipos de maneira de demonstrar as emoções. Nós somos assim, né? Tem gente que tá super chateado e ele não sabe falar que tá chateado, fica com uma cara. Tem gente que mostra que tá chateado, tem gente que fica já bravo, então tá chateado, já mostra mesmo, já fala mesmo. Outros não. Então o autista, a gente precisa mostrar para as outras crianças que eles também demonstram emoções de formas diferentes. E aí você vai discutir como é importante entender e respeitar as emoções do outro, incluindo aqui, na verdade, gente, a gente vai trabalhar com todas as crianças, né? Porque você vai falar de autista, mas é porque é o que eu falei, você não pode ficar falando especificamente daquele aluno. Você vai falar de uma pessoa que tem diferentes formas de sentir, de mostrar sentimento, de sentir as coisas, de percepção das coisas. Por isso que é legal. Então aqui, ó, você vai fazer um joguinho das emoções. Então tem gente que faz com aqueles dadinhos, tem gente que faz com cartão. Você já viu uns dados que você joga o dado e às vezes a criança tem que fazer exatamente a cara que sai ali no dado? Então, por exemplo, faz cara de bravo, daí faz cara de bravo. Agora o outro tem que fazer cara de bravo, ele já faz um outro tipo de bravo, para a gente perceber que o bravo de um é diferente do bravo de outro. Então, faça cartões com essas imagens, ou então o próprio dado das emoções. Inclusive, gente, aqui no canal, eu tenho esse vídeo aqui, que é um planejamento completo também, para uma semana inteirinha para educação infantil, falando sobre emoções e sentimentos. Gente, tá na nossa BNCC, o quanto é importante a gente trabalhar com as nossas crianças, para ele atingir lá a educação, né, socioemocional no final da educação básica, ou seja, quando terminar o ensino médio. Então já está lá em uma das 10 competências que nós temos que ensinar. Vou deixar o link aqui abaixo, quem quiser assistir esse vídeo para ter ideias de como trabalhar emoções e sentimentos com os nossos alunos. Tá maravilhoso o vídeo, tá?
Bom, gente, aí atividade número 5, você pode fazer no mesmo dia, né, que é a atividade número 4, ou fazer no dia seguinte, porque às vezes eles, né, querem fazer mais e mais, a gente tem ideias aí. Então, a gente vai fazer pintura com dedos, também trabalhando parte sensorial. Então, você vai sim proporcionar uma experiência tátil, né, com as crianças. Você pode trabalhar usando os dedos. Eu tenho um aluno que ele não aceita colocar de jeito nenhum o dedinho dentro. Agora, o pincel, ele consegue. Então, eu tô tentando ele colocar o dedo. Aí você vai falar, nossa, mas precisa forçar? Não, gente, eu não tô forçando. Eu tô trabalhando a parte sensorial dele. Porque um dia ele vai correr na grama, ele vai correr na areia. Então, toda essa parte ele tem que sentir as pessoas, sentir as coisas. Então, é ali na educação infantil que a gente começa, não é verdade? Então, essa parte do dedo é bem interessante, porque alguns não conseguem, e mesmo crianças que são típicas, elas às vezes não conseguem também. Quantas crianças que a gente às vezes vê na praia ou na piscina que não consegue pôr o pé lá na praia, na areia? São várias. O pai fica lá tentando colocar ela levantando a perninha, não é verdade? Porque eles têm dificuldade sensória mesmo, de sentir. Eles têm, às vezes parece um nojo, mas não é. É o medo, é a sensibilidade ali que não está totalmente trabalhada. Então você pode trabalhar essa parte tátil com as crianças. Você pode, além de utilizar essa pintura, você pode utilizar outros tipos, gente. Você pode usar argila para trabalhar também a parte sensorial. Mesmo às vezes você não está pintando, faça outras atividades que mexam com o sensório da criança. Tem gente que gosta de trabalhar com terra, vai lá na terra, coloca a criança para mexer, fazer o barro, mexer na água, mexer com o brinquedo na água e assim vai. Então tem muitas maneiras de trabalhar a parte sensorial. E quando você trabalha isso aqui, é esse campo de experiência. Então aqui crianças pequenas, aqui crianças bem pequenas e os códigos alfanuméricos da BNCC. Gente, atividade número 6, você pode fazer no mesmo dia, como eu disse, ou em outro dia, vai conforme aí o andamento da sua turma. Eu sempre falo isso. Nada engessado, gente. A pedagogia aqui dentro da sala é tudo flexível, né? Você vai fazer cartazes de conscientização. Você vai pedir para as crianças fazerem cartazes coloridos com mensagens de apoio e inclusão para crianças com autismo. No caso, vai depender muito de como foi trabalhado toda essa semana com o seu aluno. Então, como você trabalhou? Você trabalhou especificamente o autismo? Você ficou focando muito no autismo? Ou você falou sobre as diferenças do modo geral? Se você falou bastante sobre o autismo, porque é algo que realmente você está tendo problemas, assim, alguns desafios aí dentro da sua sala de aula, você vai sim fazer esse cartaz trabalhando inclusão e autismo, tudo bem? Se você não focou nisso, se você focou mais nas diferenças, que cada um é diferente um do outro, que cada um sente de um jeito, pensa de um jeito e que todos nós somos diferentes, independente de qualquer coisa, você vai fazer cartazes também sobre isso, sobre as diferenças com essas crianças. E aí você vai exibir esse cartaz na sala de aula para promover um ambiente inclusivo e acolhedor. Por isso que eu falei aqui, de repente, de ser algo como um projeto, porque tudo isso que eu falei até agora, por exemplo, uma história que você pode colocar eles para desenhar aquela história, ou contar uma sequência lógica, ou fazer uma releitura daquela história. Tem até um vídeo meu que eu falo sobre releitura que é bem interessante. Você pega uma história e peça com que suas crianças refaçam essa história, só que com o olhar delas, para ter um outro sentido, um mesmo sentido, mas de um jeito que elas pensem que poderia ser modificada, fazer uma releitura daquela história. Então, dependendo, você faz a história, a criança faz de repente pintura, né? Desenha ali. Aí você faz um boneco de argila. Você pede para as crianças pintarem. Tudo isso são atividades que você colocou, materializou para que você apresente no final da semana para a comunidade escolar. Tem gente que apresenta só para a escola, tem gente que já faz uma feira ali, traz todos os pais, todo mundo de fora. E esse cartaz da conscientização vai ser mais uma atividade que você pode utilizar ali para o seu projeto, para a culminância do projeto. Então, ó, o campo de experiência é esse, crianças bem pequenas, crianças pequenas, o código, tá bom? Só vocês colocarem lá, copia e cola. Mais uma atividade, gente, aí é meio que talvez um fechamento, quase um fechamento. A gente vai falar sobre reflexão e
compromisso. Então, o que você vai fazer? Você vai reunir toda a turma e você vai pedir para que eles compartilhem o que aprenderam durante esses dias que você trabalhou ali com eles. Você vai pedir para cada aluno pensar numa maneira pela qual eles podem mostrar um apoio e compreensão em relação ao autismo no futuro. Como melhorar a vida dessas pessoas, como trazer essas pessoas e realmente inserir essas crianças na sociedade. Claro que você vai falar de acordo com a faixa etária. De repente você vai estar trabalhando isso aqui não na educação infantil. De repente você vai estar trabalhando no ensino fundamental. Eu estou no 4º ano e eu consigo pegar todas essas atividades que eu falei para vocês e aplicar para os meus alunos do 4º ano, apenas modificando esses códigos aqui, gente, porque a gente consegue adequar. Eu consigo fazer um cartaz, eu consigo mexer com pintura, fazer estações dentro da minha sala de aula. Tudo isso eu consigo fazer, só que o jeito de falar, ele é diferente, né? E também vai estar um pouco mais acelerado, porque 4º ano é diferente da educação infantil, obviamente. E aí eu vou lá no código da BNCC e eu troco para o que? O objetivo que eu quero alcançar com a minha turma. E para isso, gente, eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui, porque você trocou, né, para sua faixa de idade ali, para sua turma, trocando o código, e eu ensino como você encontrar o código alfanumérico que você precisa e como inserir no seu planejamento. Então o vídeo tá bem legal, esse vídeo eu vou colocar ele aqui abaixo também no link, a hora que terminar, maravilhoso, tem muitas visualizações e ele tá bem didático. Mas antes de finalizar esse vídeo, eu vou pedir para você que ainda não deu o like, gente, se você estiver gostando, já dá o like, ajuda muito aqui o canal, você sabe que aqui é tudo gratuito, e aí também compartilha aí com, às vezes você quer fazer com outra turma, é muito importante a ajuda do seu colega. Além de que, se você gostar desse tipo de tema, assuntos para educação, é só você se inscrever no canal, que toda semana nós temos vídeo novo. E aí você vai ser um dos primeiros a receber, porque o YouTube vai te notificar assim que tiver vídeo novo aqui no canal. E no final, gente, qual que é a conclusão? Terminou ali, você vai encorajar os seus alunos a levar o que eles aprenderam além da sala de aula e a praticar a inclusão e a compreensão em todas as áreas da vida. O que vai acontecer é que você vai precisar falar para os seus alunos que ele tem que mostrar a importância da gente sentir o que o outro sente, perceber o que o outro percebe e assim auxiliar, porque nós vemos aqui para auxiliar o outro, porque quando a gente auxilia, a gente também cresce. Bom, gente, aqui do lado eu vou deixar para vocês os vídeos que eu citei, esse dos sentimentos e emoções, também de como você encontrar os códigos da BNCC e também sobre a rotina, como montar uma rotina na educação infantil. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Tchau, tchau.